Olá, eu queria falar um pouco sobre como é cursar o primeiro período de design gráfico, como foi a minha experiência e principalmente responder a pergunta principal, eu acredito que muita gente pensa, é se é necessário aprender a desenhar para cursar design. E é basicamente isso que eu vou tentar destrinchar aqui com vocês enquanto eu mostro alguns trabalhos de algumas matérias principais, e são todos trabalhos manuais que envolvem desenho. Então vamos lá. Vamos lá, informações importantes. Eu vou mostrar os meus trabalhos que eu fiz nesse primeiro período do curso de bacharelado em design gráfico. Eu acho que é importante falar que é um pouco difícil definir design gráfico, mas basicamente, falando assim do curso, é um curso visual, é uma área visual, criativa, tecnológica, e por ter a parte do bacharelado, é focado em pesquisa, né? Nesse primeiro período eu tive matérias práticas, eu consigo citar 3, mais ou menos, que eu separei aqui, que foi plástica e criatividade, oficina da cor e desenhos. A oficina da cor era meio teoria e com alguns trabalhos práticos. Outra matéria que é teórica, mas que eu vou trazer aqui os trabalhos que foram práticos todos, foi História da Arte. E de resto, tinham outras matérias super teóricas que de faculdade para faculdade elas sempre vão mudar, elas sempre, né, a grade ela nunca é tão igualzinha de uma faculdade para outra, assim como a forma de avaliação sempre vai ser diferente, isso muda de faculdade para faculdade, de professor para professor. Mas uma coisa que eu já vi em comum é que é uma tendência do design gráfico, do design em si, né? Os cursos de faculdade, no começo, eles têm uma parte mais manual e artística e de ilustração, de desenho. É normal nos primeiros períodos você ter mais isso, e depois indo mais pro digital. É bem comum, né? Detalhadamente depois, mas em História da Arte a gente basicamente sempre tinha uma aula mostrando algum movimento histórico, artístico, e no final a gente tinha que fazer alguma ilustração a respeito desse movimento. E eu só vou mostrar aqui meu favorito, e de resto eu vou mostrar todos os outros, normal. No começo, os trabalhos eles eram muito mais, como eu posso dizer, exigentes. Depois a gente foi indo para alguns trabalhos todos mais rápidos, que exigiam mais agilidade e terminavam no mesmo dia. Esse nosso professor curtia muito a parte de ilustração, então foi cobrado dessa forma, sabe? Por ser uma matéria teórica, muito possivelmente outras pessoas vão ter outras experiências, outras vivências e provavelmente trabalhos teóricos também. Assim, eu, como venho do desenho, me amarro nessa parte. Então, eu sei que algumas pessoas que não curtem tanto desenho, não têm tanta prática do desenho, provavelmente penaram nesse começo, principalmente quando começou a ser exigido coisas mais rápidas e que dependiam do tempo. Eu acredito muito que esses trabalhos mais rápidos foram feitos para o pessoal se despir um pouco da autocrítica. É um pouco torturoso, não vou mentir, mas no final, até os que ficaram mais feinhos tiveram lá a sua importância nesse processo de aprender mesmo a lidar com os seus resultados. Esse aqui foi meu trabalho favorito de oficina da cor, que foi euzinha aqui. Esse foi tipo um trabalho final, junto com o outro, e a gente mexia muito com tinta guache, justamente para ter essa parte prática da mistura de tons, de cores, e ver assim na prática os conceitos de saturação, luminosidade, contraste. Eu vou repetir várias vezes nesse vídeo que foi muito analógico esse começo. E essa matéria em específico a gente tinha mais trabalhos finais para fazer, mais complexos, mais caprichados. E nem tudo era desenho. Eu preferia no começo desenho, depois eu fui um pouco mais para colagem, tipo esse trabalho final foram várias colagens e esse primeiro foi um mood board que a gente teve que imprimir. Tinha matéria de desenho, que de fato aí estava avaliando o seu desenho, diferente das outras que tinham mais a ver com a sua criatividade e capricho, acabamento. Essa matéria de desenho tem realmente mais a ver com desenho, é onde você teoricamente aprende a
a usar as formas geométricas, aquela coisa bem inicial mesmo, de abstrair uma forma, abstrair as formas e fazer um desenho que é artístico, mas também é mais clássico, mais tradicional. A gente começou com natureza morta no grafite, depois foi indo para figura humana, depois teve o acabamento nanquim. O trabalho final foi de fato mais livre, mais artístico, com o que deveria ser a síntese de tudo. E eu acho divertido, mas eu também entendo que as coisas são muito corridas, sabe? Eu senti que foi tudo muito corrido e, por exemplo, pra mim era tranquilo porque eu já tinha feito isso literalmente há 10 anos atrás. Não teve nada de novo, mas eu entendo que uma pessoa que não tem tanta prática do desenho, entendo, tô falando prática e não necessariamente habilidade do desenho, a pessoa se embanana toda. É normal, é normal. As turmas, no geral, são tipo de 50 a 50 pessoas que têm mais a habilidade de desenho, as pessoas que não têm tanta habilidade. Mas a prática é uma coisa muito essencial que a gente não vê em todos os lugares. Que é realmente aquela manha de você pegar e desenhar um pouco todos os dias. Isso sim ajuda bastante na pessoa que tá querendo ali aprender. E eu acho que a gente já pode tentar responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, que é se precisa saber desenhar para cursar design. Vamos lá, falando da faculdade em si, a minha experiência no primeiro período, vindo já de um background de uma pessoa que sabe desenhar, eu sinto que minha vida foi mais fácil nesse primeiro momento, por já saber desenhar, por já ter a prática do desenho. Na real, eu acho que a prática do desenho vem muito antes de você saber desenhar muito bem ou não, sabe? Porque o que eu vi é, tipo assim, é normal que o público que vem, que vai procurar a faculdade de design, já seja um público que gosta de desenho, gosta dessa parte visual, gosta de arte, e vai por esse lado, vai por esse caminho. Mas se você não tem a prática do desenho, você vai penar igual, eu acredito, sabe? Porque nesse primeiro período foi exigido muito essa parte como se fosse uma parte mais artística, né? Então, as pessoas que já sabiam desenhar tinham mais facilidade, essa é a palavra. Mas assim, o design é uma área muito complexa e até no primeiro período você vai ver matérias muito teóricas ou muito exatas, e com o tempo você vai perceber que tem outra coisa que é maior do que simplesmente a sua habilidade de desenhar, que eu acho que normalmente as pessoas de uma turma inteira de design têm em comum que é a inteligência espacial e com o tempo você vai trabalhando a criatividade, que é a sua habilidade de resolver problemas. Isso, depois com o tempo, fica super a sua habilidade de desenho. O desenho, principalmente na faculdade, quando vão começar os primeiros trabalhos, ele vai te ajudar. A sua habilidade de desenho e de pintura, ela vai te ajudar muito, vai ser uma mão na roda, sabe? Nesse começo. Mas, ao mesmo tempo, vão ser exigidas outras coisas. Falando de área de trabalho, eu diria que não necessariamente, porque o design é muito complexo, são muitas áreas e muitas vezes você vai estar sendo contratado para resolver um problema do que simplesmente ir lá e desenhar, né? Tem uma parte muito estratégica por trás, isso a gente vai aprendendo com o tempo, mas sobre a faculdade em si, como vocês viram nesse vídeo todo, foi cobrado muito desenho, principalmente nesse começo. Então, a pessoa que sabe desenhar, ela vai ter uma facilidade nesse começo. Uma facilidade muito grande de fazer os trabalhos. O desenho vai ter que se esforçar mais nesse começo. Mas eu vou dizer que, tirando a matéria de desenho em si, os outros trabalhos foram exigidos muito mais uma criatividade, um conceito, um capricho, do que em si o seu desenho. Lembrando também que desenho é uma habilidade super aprendível e que tá tudo bem você entrar na faculdade sem saber tudo, com o tempo você se encontra. E, gente, foi esse meu vídeo. Eu espero ter ajudado alguém, não ter falado muita abobrinha. Apesar do canal aqui ser mais sobre arte, minha descoberta nesse mundo, eu posso trazer mais coisas sobre design, sobre a faculdade. É só se inscrever aqui e comentar. E me sigam também no Instagram para me acompanhar um pouco mais nessa minha jornada. Tchau!